Graças e paz, amados, estamos aqui para mais um A Sós com Deus. A Sós com Deus, para quem não sabe, é o canal onde eu costumo compartilhar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. Para o último A Sós com Deus do ano, que Deus tocou no meu coração é falar sobre o meu testemunho, que foi um ano em que realmente Deus moveu, mexeu, balançou, sacudiu a minha vida. Eu queria deixar um texto com vocês antes, que está no livro de Números, capítulo 11, verso 23, onde diz assim: Porém o Senhor respondeu a Moisés: Será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Forte esse texto, né? Deus falando para Moisés. Deus pergunta para Moisés: será que a minha mão encurtou? E depois ele mesmo, é uma pergunta retórica, óbvio, e ele mesmo responde a Moisés: agora mesmo você verá se a minha palavra vai se cumprir ou não. E isso tem tudo a ver com o meu testemunho de 2024. Eu vou voltar um pouco no tempo. Hoje Deus me colocou de volta aonde eu estava em 2017. Em 2017 eu tomei uma decisão ruim. Eu tomei a decisão de abandonar os caminhos do Senhor e tentar viver pelo meu próprio braço, na força do meu próprio braço. Tomei algumas decisões e acabei me afastando da casa de Deus, acabei me afastando da presença de Deus. E durante muito tempo eu patinei, não evoluí. E acumulei só feridas, marcas, dores, e me trouxe ao ano de 2024, onde eu tomei uma decisão de estar voltando para a presença de Deus por completo. Só que a visita ao mundo, ela traz sequelas. Quando a gente decide fazer as coisas pelo nosso próprio braço, a gente tem feridas, a gente sai machucado. E essas feridas, elas não se curam do dia para a noite. E eu resolvi voltar para a presença de Deus. Tive um início de ano tribulado. Deus me trouxe pessoas maravilhosas ao meu lado, que realmente oravam por mim, buscavam a presença de Deus, estavam sempre ali intercedendo por mim, tentando me ajudar. Mas eu ainda tinha sequelas do tempo que eu vivi fora da casa do Senhor, do tempo que eu vivi buscando conseguir as coisas pelo meu próprio braço. E o que aconteceu? Houve um período esse ano em que eu entrei num litígio com Deus. Eu olhava para Deus e eu falava: mas Deus, por que na minha vida nada anda? Nada anda na minha vida, eu tento buscar, só que ainda eram sequelas do mundo e eu não conseguia interpretar isso. E as pessoas que estavam ao meu lado, elas tentavam me ajudar, só que eu me fechava. Porque eu aprendi no mundo lá fora que a gente não tem amigos, a gente tem concorrentes. Nós temos amigos quando nós estamos no topo. Quando nós estamos por baixo, nós não temos amigos. Então eu me fechei. Então, mesmo estando na presença de Deus, buscando a presença de Deus, eu me fechei para as pessoas que estavam me ajudando, para as pessoas que queriam o meu bem, para as pessoas que oravam por mim. E acabei entrando, aos poucos, eu fui entrando em discussão com Deus na minha cama. De noite eu ia orar e eu resmungava, e eu reclamava, e eu chorava, só que eu não tinha coragem, porque eu achava que era uma fraqueza muito grande eu pedir ajuda para as pessoas que já estavam tentando me ajudar sem eu pedir. E em determinado momento Deus falou: peraí, vem cá que eu vou te ensinar. Numa linguagem de hoje, ele diria assim: vem cá que eu vou te ensinar a ser gente.
E aí o que aconteceu? Deus me levou para o deserto. Tirou tudo. Carro. Essas pessoas que estavam orando por mim, pessoas que intercediam por mim, pessoas que lutavam por mim todos os dias. Deus me tirou. Os amigos se afastaram, viraram as costas. E Deus começou a me tratar. No meio do deserto. E eu precisei perder tudo. Novamente, agora na presença de Deus, precisei perder tudo. Para que Deus começasse a me tratar. E eu não entendia, eu achava que era o fim. E eu ouvia algumas vozes na cabeça dizendo, ó, acabou. Acabou. E em determinado momento eu achei que eu estava doente, que realmente que Deus ia me levar embora. Sentia dores fortes. Eu senti tudo de pior. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu me senti uma pessoa descartável. Eu sentia que eu não significava nada para ninguém. Porque eu tinha sofrido um acidente onde Deus me fez escapar da morte. Por questão de 1 metro, um caminhão desviou. Eu tive um engavetamento na rodovia Anhanguera. Onde um caminhão, por questão de 1 metro, ele não ia conseguir parar, ele conseguiu desviar. E ao desviar, ainda mais 2 carros bateram atrás. Foi um acidente muito feio, que pela graça de Deus, eu saí ileso. E todos saíram ilesos. Mas teve o terceiro carro que bateu, inclusive ele nem freou, bateu a cerca de 100 km por hora atrás de todos. E assim, Deus começou ali a tocar. Me dando esse salvamento, já me libertando ali, porque ali, se eu morresse, eu não tinha certeza da minha salvação. Eu não tinha. Hoje nós tivemos um culto maravilhoso aqui, perguntando, olha, você tem certeza da sua salvação? E pela graça de Deus eu sabia, hoje eu tenho certeza da minha salvação. Mas voltando a contar para vocês, eu tive esse acidente, as pessoas que oravam por mim desistiram. Por que desistiram? Porque não tinham mais forças. Porque é ruim você viver com uma pessoa que reclama o tempo todo, que te faz se sentir pior, e era isso que estava acontecendo comigo. O meu trabalho começou a ser prejudicado. Eu sempre tive um ótimo potencial para a área comercial, mas infelizmente eu tive também um declínio. E Deus foi tratando, ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Perdi meu carro nesse meio tempo também. E eu pude ver o agir de Deus. E nesse momento ainda, que eu estava passando pelas situações de perda, eu me recordo de um momento próximo ao escritório da minha empresa, onde o pessoal usa como se fosse uma área para dar um respiro, uma pausa, e ela tem uma sacada. E eu ouvi uma voz, eu estava próximo ali da sacada, tentando respirar, porque eu não conseguia respirar, sentia dores físicas, dor nas costas, dor no peito, era uma dor intensa. E eu ouvi uma voz falando para eu pular dali. Esse ano. E pela graça de Deus, isso não aconteceu. E Deus começou a trabalhar. Começou a colocar pessoas maravilhosas no meu caminho. Pastores, pessoas que oram por mim realmente. Que Deus começou a restituir pessoas na minha vida. Hoje eu tenho pastores que oram por mim. Eu tive que passar por um processo de cura e libertação, porque o mundo deixa muitas sequelas.
E eu digo a você, meu amado, toma muito cuidado quando você vai tomar uma decisão sua, uma decisão precipitada, quando você vai agir pelo seu próprio braço. Porque Deus vai permitir que você vá até certo ponto. Mas se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai te trazer de volta. E talvez da forma como Ele me trouxe, tirando tudo de você, para depois restituir. Como um pedreiro quebrando uma obra, todas as paredes, fazendo toda a fundação, para depois levantar a casa. Porque Deus, Ele não joga a semente em terra infértil, Ele só vai jogar a semente em terra fértil. E se você não é terra fértil hoje, não pense que Deus vai fazer o que você quer. Eu faço aqui, eu faço do meu próprio braço e Deus vai me abençoar, no meio do caminho Ele conserta tudo, e não é assim. Porque o consertar de Deus Ele vai derrubar essa casa que você está construindo. Ele vai derrubar. Porque Ele vai fazer uma fundação firme. Para que você possa ter uma casa que não seja derrubada pelo vento, pela chuva, pela tempestade. Porque quem serve a Deus vive e passa por tempestades, passa por chuva, passa por dificuldades. Então é muito importante você tomar muito cuidado. Hoje esse seria, se eu pudesse dar um conselho para alguém, seria esse: não faça pelo seu próprio braço. Ore a Deus, busque a presença de Deus, mas busque verdadeiramente, abra o seu coração para Deus. E Ele vai agir, Ele vai te direcionar, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Então, não se desvie do que Deus tem para você. Você sabe o que Deus tem para você. No fundo do seu coração você sabe. Muitas vezes Deus fala conosco, Deus já falou conosco e Ele continuou falando, como Ele tinha falado comigo lá atrás. E eu, de teimosia, fui pela força do meu próprio braço para outra direção. E estou aqui hoje, contando esse testemunho para vocês. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele me sustentou e tem me sustentado dia a dia. Ele tem restaurado a minha casa, o meu relacionamento com a minha mãe está totalmente restaurado. Ele tem restaurado a minha vida com Ele. Deus, nesse restaurar da minha vida com Ele, Ele me trouxe de volta aonde eu estava em 2017. Eu era líder na projeção, eu que fazia a transmissão do culto pela internet. Em outubro, eu me ofereci para participar da câmera. Em novembro eu já estava na escala. E em dezembro Deus me coloca de volta na liderança da transmissão. Deus me traz essa casa maravilhosa onde eu comecei em 2014. Esse local aqui que eu estou é o local onde eu me converti. É o local onde eu aceitei a Cristo. E hoje aqui eu trabalho no Ministério da Projeção. Então Deus tem me restituído o canal a sós com Deus que eu tinha abandonado lá atrás. Deus voltou a me dar palavras, a queimar no meu coração. Pela graça de Deus Ele me restituiu totalmente. Essa semana eu ouvi uma frase de uma pessoa que me fez chorar de alegria. Eu ouvi de uma pessoa dizendo assim para mim: você é uma bênção de Deus. E aquilo encheu meu coração de alegria, porque eu consegui ver, e Deus tem me mostrado que eu estou conseguindo refletir o amor que Ele tem por mim, que eu estou conseguindo ser reflexo para as pessoas do amor que Deus tem por mim. Se eu fosse falar para vocês hoje, no meio desse ano de tantas perdas, é um ano de vitória espiritual. Porque hoje eu posso dizer, depois de 30
anos, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Uma das coisas que o nosso pastor falou hoje aqui, você pode estar na igreja e você pode não ter um encontro com Deus, porque talvez você não abriu o seu coração verdadeiramente. E hoje o Deus que eu sirvo, eu abri o meu coração para Ele, e pela graça de Deus, Ele tem cuidado de mim. Eu estou falando aqui, parece que a minha vida está a mil maravilhas. Eu tenho batalhas como todos, mas Deus me sustenta. Ele tem me sustentado com a graça dele. Ele tem me dado forças para fazer o a sós com Deus, porque eu sei que o a sós com Deus, ele toca o coração de uma pessoa, ele vai chegar em quem precisa ouvir a palavra de Deus, e às vezes ele leva o alento. Porque a ideia desse canal não é ser um canal gigante. A ideia desse canal a sós com Deus é levar uma palavra para aquela pessoa que está numa situação de desespero. Então, eu quero que vocês entendam. Se Deus está te dando um direcionamento, está te dando um caminho, não tente fazer pelo seu próprio braço. Pode ser bem ruim. Pode ser bem difícil. Quem está falando isso para vocês é quem está no deserto. Eu podia vir aqui, ler um trecho da palavra de Deus e falar sobre o deserto, onde Moisés enfrentou o deserto. Mas hoje não. Hoje eu quero falar com vocês e falar desse Deus real, desse Deus vivo, que no dia a dia, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. E se Ele é amor, e se Deus é o amor, por que a gente vai tentar fazer pelo nosso próprio braço? Por que a gente vai tentar seguir outro caminho a não ser aquele que leva a Deus? Pergunte a você mesmo. Faça uma reflexão. Eu tenho pedido ultimamente nos A Sós com Deus para vocês fazerem uma reflexão. Reflita se o que você tem feito tem agradado a Deus, se você tem agido do seu próprio braço, ou se você tem deixado Deus agir, se você tem deixado Deus falar com você, se quando você senta na igreja, se você está com os ouvidos abertos, ou você está abrindo a boca, se você está com os olhos fechados para a palavra de Deus, se você está com a mente fechada para a palavra de Deus, ou se você realmente tem aberto a mente para Deus falar. Porque talvez você diga que Deus não falou com você, e Deus já falou muitas coisas com você. Deus pode ter falado ao seu coração diversas vezes, e você está teimando, e você está pedindo para Deus em oração: Deus, desce do céu e vem aqui falar na minha frente. Só que você não está com os olhos abertos, não está com os ouvidos abertos, e Deus já falou. E aí o momento que você agir pelo seu próprio braço e cair numa situação como a minha, que eu caí no meio do deserto, você vai falar: Deus, por quê? E Deus vai virar para você e vai falar: ué, eu te respondi, você não ouviu, eu falei para você, você não quis. Será que Deus não está falando com você hoje? Mas o testemunho que eu trago é assim: Deus me levou para o meio do deserto, no meio do deserto me tratou. Hoje, Deus restaurou muitas das minhas perdas ainda, algumas não, mas Deus tem sido bom comigo. A minha vida espiritual com Deus, Ele restaurou e levou além do que eu tinha vivido. Você imagina, eu estou há 30 anos. Há 30 anos. E eu somente esse ano tive um encontro verdadeiro com Deus. Eu me converti em 1994. Nós estamos em 2024. A minha pergunta para você é: você vai querer que Deus te leve para o caminho dele na marra?
Deus vai agir com você como agiu com o filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o pai falou: olha, tá aqui sua parte da herança, pega e pode ir. Só que Deus não vai estar lá com você. Deus não vai estar conivente com esse ato, com você ir embora. Porque Deus tem propósito na sua vida. Se Deus tem propósito na sua vida, por que você vai carregar um saco de cimento nas costas que não é seu? Que Deus falou: olha, eu carrego para você. Busque a presença de Deus. Ore mais. Leia mais a palavra de Deus. Louve mais. O que te aproxima de Deus é dele. O que te afasta de Deus nunca vai ser dele. Olha para a sua vida hoje. O que tem te afastado de Deus? E o que te aproxima de Deus? O que te traz alegria e o que te traz ansiedade? O que te traz paz? Porque se não traz paz, não é de Deus. Se não te traz certeza, não é de Deus. Não façam como eu, meus amados. Deus me mostrou, não é esse o caminho. E eu peguei e fui. E para chegar aqui hoje, Deus me tratou no meio do deserto. E Ele permitiu que eu perdesse tudo. E Ele me sustentou. Mas não pense que sustentar Ele não me deixou faltar. Mas não foi fácil. Não é fácil. É doloroso. O processo é doloroso. Só que se Deus está te dando a oportunidade de você viver o seu propósito, por que você vai querer fazer do seu próprio punho para ter que viver o processo para depois chegar no propósito? Deixa Deus falar com você, meu amado. Deixa Deus falar com você, minha amada. Ouça. Tira as traves dos olhos. Tira os tapumes, os fones do ouvido. A pergunta é: o que te afasta de Deus? E o que te aproxima de Deus? E depois de tudo que eu te contei, que aconteceu comigo esse ano, eu vou te fazer uma pergunta para você responder para você mesmo, para você refletir. Você e Deus. Você vai querer agir do seu próprio braço, pelo seu próprio braço? Ou você vai olhar os sinais que Deus já tem te dado? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado, Deus bendito, eu te louvo, Pai, por tua grandeza, majestade e formosura. Glória ao teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero glorificar ao teu santo nome, ó Pai. O Senhor é um Deus tão bendito, tão maravilhoso, ó Pai. Glórias ao teu nome. Aleluia, todo louvor sejam a ti, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada irmão que irá assistir-se a sós com Deus, Pai. Que eles possam ser tocados, ó Pai. Eu sei que o Senhor é o único capaz de tocar no íntimo do coração de cada um. Pai, ministra ao coração de cada um. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, ó Senhor dos exércitos, ministra, visita, faz queimar, faz arder a Tua vontade no coração de cada um. Ó Senhor, livra cada irmão meu
das armadilhas que o inimigo põe nas nossas vidas. Eu sei que muitas vezes o inimigo se levanta, demônios se levantam, espíritos malignos se levantam tentando nos levar para o fundo do poço, ó Pai. Mas eu repreendo agora todo e qualquer espírito maligno que se levante contra a vida do meu irmão, da minha irmã agora. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro, ó Pai, que ele não vai tocar, que ele não vai derrubar esse irmão, essa irmã. Ele não vai, porque essa irmã, esse irmão pertencem a Cristo Jesus. Inimigo, você não tem poder nenhum, porque essa pessoa que está vendo esse vídeo, ela pertence a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, quebra todas as armadilhas que tem tentado derrubar os meus irmãos. Eu entrego, ó Pai, este dia nas Tuas mãos. Eu entrego o nosso final de ano nas Tuas mãos. Nós sabemos que final do ano o inimigo tenta ceifar muitas almas, ó Pai, através da bebida, das drogas, da prostituição. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente cuidar de cada irmão meu aqui. Em nome do Senhor, abençoa, que o nosso 2025 seja ainda melhor, seja o ano do romper, onde realmente tudo esteja no lugar, onde realmente a gente consiga ver o Teu agir e o testemunho do ano que vem possa ser um testemunho de mais vitórias ainda, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, que 2025 seja o ano do romper, seja um ano de crescimento, não só crescimento, mas um ano de vitória, de muitas comemorações do Teu povo, Pai. Visita cada irmão que precisa, nesse momento, do Teu toque no íntimo do coração. Vai no íntimo e no escondido. Toca, transforma todo o cativeiro, derruba todo o cativeiro e dá liberdade ao Seu povo. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. É que eu lhe oro e lhe agradeço, Pai. Amém, amém e amém. Bem, amados, esse foi o último A Sós com Deus de 2024. Eu quero mostrar para vocês aqui que Deus me trouxe ao lugar do meu primeiro amor. Ele me trouxe aqui no templo, na Igreja Bíblica de Cristo, na chácara. Hoje nós tivemos um culto maravilhoso aqui. E Deus operou maravilhas. Tivemos pessoas se convertendo a Cristo, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. E Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Não esquece de curtir, compartilhar, porque talvez essa palavra não seja para você, mas possa ser para alguém próximo de você. Feliz 2025 para todos. E até mais um A Sós com Deus em 2025. E hoje eu tô bem a sós. Só eu e Deus aqui. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo.